Lei do Superendividamento, Lei número 14.181 de 2021. E aí, aqui é o Reli. E se você é um superendividado precisando saber dos seus direitos, se você é um concurseiro precisando estudar os detalhes dessa lei para provas e concursos, ou se você é as duas coisas ao mesmo tempo, o que é muito comum na nossa trajetória para concursos, né? Infelizmente, vem comigo que hoje a gente vai estudar os detalhes dessa lei que mudou bastante coisa lá no CDC, mudou um artigozinho no Estatuto do Idoso e tem bastante coisa para a gente estudar sobre ela. Vamos lá? Então hoje a gente vai ver o que essa lei modificou no CDC, os novos princípios, novos instrumentos, novos direitos básicos do consumidor, novas cláusulas abusivas, a prevenção e o tratamento, como é feito, o crédito e venda a prazo, a oferta do crédito em si, os contratos acessórios de crédito, as vedações ao produto e serviço que envolva crédito, a conciliação, que é muito importante, e o que ela modificou no Estatuto do Idoso, que foi bastante importante, foi um crime lá do Estatuto do Idoso. A gente vai ver já já. Então vamos começar. Nos novos princípios do CDC, essa lei incluiu o fomento, a educação financeira e a prevenção e tratamento do superendividamento. Tudo aqui como forma de prevenir o superendividamento, né? E os novos instrumentos também vão nessa mesma linha. Prevenção e tratamento do superendividamento. Aqui, a prevenção e tratamento pode ser tanto judicial quanto extrajudicial e sempre focado na pessoa natural. Isso aqui é muito importante, hein? Só quem pode se enquadrar como superendividado, só quem pode se enquadrar nessas regras aqui da lei do superendividamento é a pessoa natural, pessoa jurídica não, ok? A pessoa jurídica até pode se enquadrar no conceito de consumidor, de acordo com aquela teoria finalista aprofundada, finalismo mitigado, né? Mas para se enquadrar no superendividado, só pessoa natural. Nem todo consumidor pode ser superendividado, ok? E os núcleos de conciliação e mediação também, como um novo instrumento do CDC, para tratar dos conflitos de superendividamento. E quais são os novos direitos básicos do consumidor nessa seara aqui, nessa linha? A garantia de crédito responsável, educação financeira, prevenção e tratamento de superendividamento, a preservação do mínimo existencial, isso aqui é muito importante, mínimo existencial. Essa lei fala várias vezes, trata várias vezes desse conceito de mínimo existencial, que significa o mínimo que a pessoa precisa ter na vida para ter dignidade, para existir, para viver com dignidade. Esse é o mínimo existencial, o que ela precisa para comer, o que ela precisa para se vestir, o que ela precisa para se locomover, para trabalhar. Esse é o mínimo existencial. Então isso não pode ser tirado da pessoa. Também um novo direito básico, o direito da informação. Já existia o direito à informação do consumidor, mas agora, além da informação dos dados básicos sobre a relação de consumo, o consumidor tem direito a saber qual é o preço por unidade de medida. Por unidade de medida. Então não é só saber qual é o preço daquele pacote com cenouras. Ele precisa saber quanto ele está sendo cobrado pelo quilo da cenoura, ou quanto ele está sendo cobrado por metro de algum outro bem, ou por centímetro, ou por alguma unidade de medida. Ele não pode só saber qual é o preço daquele pacote fechado, daquele bem fechado, ok? O preço tem que estar disposto por unidade de medida. Isso aqui é muito importante e é um novo direito básico do consumidor. Tem também algumas novas cláusulas abusivas que não podem estar no contrato. Se tiverem no contrato, vão nulificar essas cláusulas. Por exemplo, condicionar ou limitar o acesso ao judiciário, dizer que o consumidor não vai poder entrar no judiciário, isso aqui é uma cláusula abusiva, uma cláusula nula, e estipular um prazo de carência em impontualidade. Por exemplo, o consumidor está impontual, ele não pagou a sua dívida no prazo, aí ele vai lá e paga. No exato momento em que ele paga aquela dívida, ele está livre. Ele tem que ser tirado dos cadastros de inadimplentes, ele é como se fosse um consumidor zerado. O fornecedor não pode estabelecer um prazo de carência. Não, você só vai voltar a ter um crédito, você só vai voltar a estar livre dos cadastros de inadimplente daqui a um mês, daqui a um ano. Não pode. Não pode estipular prazo de carência e impontualidade. E quanto à prevenção e tratamento, lá no 54A do CDC, como eu disse, para ser enquadrado como superendividado, só pessoa natural, né? Eles têm que estar de boa fé, isso aqui é muito importante, nos contratos em que ele estipulou e ele contratou sabendo que não poderia pagar por aquilo, ele está de má fé. Então não entra aqui no superendividamento, nas regras do superendividamento, ok?
Só se enquadram dívidas de consumo, exigíveis e vincendas. Isso aqui é importante porque existem algumas dívidas da pessoa que não são consideradas dívida de consumo. Por exemplo, tributos. Tributos não são dívidas de consumo, são dívidas administrativas. Multas, alguma multa que ele tenha incidido, não é dívida de consumo. Ele não vai poder negociar aqui no superendividado, ok? Então só as dívidas de consumo estejam lá relacionadas ao CDC. Nem toda dívida vai poder ser negociada aqui no superendividamento. Entram nas dívidas de consumo operações de crédito, compras a prazo, serviço de prestação continuada. Como assim serviço de prestação continuada? Por exemplo, a Netflix. Netflix é um serviço de prestação continuada. Você vai pagando, é um serviço de prestação e a prestação está sendo continuada e o pagamento é continuado também. Então qualquer pagamento de streaming, qualquer serviço, internet ou não, alguma entrega de comida, serviço de prestação continuada entra aqui também na negociação por superendividamento. Não se aplica em algumas hipóteses. Por exemplo, fraude ou má-fé. O consumidor fez alguma fraude, não se aplica aqui, obviamente, né? Má-fé, como eu falei, ele sabia que não poderia pagar por aquele produto e ele comprou. Ah, eu vou ficar superendividado, depois eu negocio isso lá na frente. A lei do superendividamento me protegeu. Negativo, não protegeu não. Está excluído aqui a má-fé. Se ele sabia que não ia poder pagar por aquele produto e comprou mesmo assim, isso foi má-fé e não entra aqui no superendividamento. Assim como os contratos executados e os contratos firmados com dolo, com a intenção de não adimplir aquele contrato. Produtos e serviços de luxo de alto valor. Vamos observar aqui que não é só produto ou serviço de luxo não, ok? Produto ou serviço de luxo de alto valor, está excluído daqui também. Se for um produto ou serviço de luxo que é de baixo valor, não tá. Eu até não consigo pensar qual seria um produto ou serviço de luxo de baixo valor, mas, de acordo com a literalidade da lei, se vocês conseguirem pensar, me digam aí nos comentários, coloquem aí nos comentários, algum produto ou serviço de luxo que seja de baixo valor. Me digam aí nos comentários se vocês conseguirem pensar em algum, porque até agora eu não consegui pensar não. Mas lembrem disso, a lei fala produto ou serviço de luxo de alto valor. Não é qualquer produto ou serviço de luxo não, ok? É diferente lá da lei das licitações, que existe uma categoria de produto ou serviço de luxo, só que ele não fala de alto valor não, ele só fala de luxo, para a lei das licitações. Aqui na lei do superendividamento, ele fala produto ou serviço de luxo de alto valor, ok? Interessante isso aí, né? Muito legal. Se você tá gostando, deixa aí o seu gostei, deixa o seu like no vídeo, porque só assim eu tenho como saber que esse conteúdo está sendo útil para você de alguma forma e posso fazer mais nesse estilo, nesse mesmo estilo. Deixa aqui embaixo seu comentário da parte que você está mais gostando, de alguma sugestão de lei que você tenha para eu mapear, para eu resumir aqui no canal, que eu vou gostar muito de saber o seu comentário também. Valeu? Obrigado! E o próximo assunto que trata a lei é o crédito e venda a prazo. Como assim crédito e venda a prazo? Sim, aquele crédito em que a pessoa compra o produto e vai pagando parcelado, vai pagando a prazo. Aqui, além das informações normais que tem direito o consumidor, ele tem direito ao custo efetivo, total e elementos, todos os elementos desse custo. Ele não tem o direito de saber só quanto ele vai pagar no total. Não, ele tem o direito de saber quanto ele vai pagar em cada parcela, qual é a taxa de juros que está sendo cobrada em cada parcela, qual é a taxa de juros total, efetiva. Então ele precisa saber de tudo sobre esse pagamento, tem que ser esclarecido tudo. Taxa efetiva mensal de atraso, quais são os juros de mora se ele atrasar, qual é o total dos encargos, qual é a multa, quanto ele paga total se ele atrasar, se ele deixar de pagar, o montante das prestações, o prazo de validade da oferta tem que ser no mínimo de 2 dias, aqui no crédito e venda a prazo, prazo de validade da oferta no mínimo 2 dias, tem que saber o nome e o endereço do fornecedor, inclusive eletrônico, inclusive e-mail, tem que estar nessa proposta. E o direito à liquidação antecipada não onerosa, ou seja, ele tem direito a pagar essa dívida dele a prazo. Ele comprou em 10 parcelas, e essas 10 parcelas têm juros, obviamente, né? Ele tem direito, se ele quiser, ganhei um dinheiro aqui, ganhei na loteria. Quero pagar antecipado essa minha dívida, eu não quero mais pagar esses juros, eu achei que não ia ter dinheiro, parcelei em 10 vezes com juros, mas quero pagar antecipados com juros. Ele tem direito a isso? Tem direito a isso sim.
É um direito garantido pela lei do superendividamento, ok? Incluído lá no CDC. E quanto à oferta de crédito em si, ou seja, aquelas ofertas de pegue dinheiro aqui, vou te emprestar dinheiro, tem regras para isso. Se quem oferece o crédito descumprir as obrigações e vedações, as consequências vão ser essas aqui. A gente vai saber quais são as obrigações e vedações já já. Mas as consequências são essas aqui: redução dos encargos, dilação do prazo de pagamento, indenização por perdas e danos e outras. Quais são as obrigações de quem oferece crédito? Obviamente, informar e esclarecer, né? Tem que informar e esclarecer sempre o consumidor quais são os custos e quais são as consequências do inadimplemento. Tem que avaliar a condição de crédito, isso é muito importante. Até um tempo atrás a gente via bastante. Pegue seu dinheiro, empreste o dinheiro sem consulta à SPC e Serasa, sem consulta aos cadastros de inadimplente. Isso é proibido. Agora isso é proibido pelo Código de Defesa do Consumidor. Toda oferta de crédito tem que avaliar a condição de crédito. Também tem que informar quem é o financiador. Às vezes a pessoa pega o dinheiro e não sabe, ou compra alguma coisa a crédito e não sabe quem é o financiador, quem está por trás daquele financiamento. Às vezes é um banco, ele não sabe, ele não quer ter relação com aquele banco, mas ele tem o direito de saber. E tem que entregar o contrato, isso é muito importante. Se ele comprou um bem parcelado, ele tem que ter aquele contrato daquele bem parcelado, cópia do contrato, né? E as vedações, quais são? O que não pode fazer na oferta de crédito? Aquela clássica, né? Sem consulta ao SPC e Serasa, ninguém pode vender nada a crédito parceladamente sem consulta ao SPC e Serasa. Ninguém pode oferecer dinheiro sem consulta ao SPC e Serasa. Isso aqui é proibido. Não pode assediar ou pressionar o consumidor também. E não pode condicionar o atendimento ou as tratativas à renúncia ou desistência de demanda judicial, ao pagamento de honorários ou ao depósito judicial. Não pode. Ele tem que atender e tem que tratar com o consumidor diretamente, independente de qualquer restrição. Não pode restringir. E esse assediar ou pressionar o consumidor aqui, especialmente se o consumidor for idoso, for vulnerável de alguma forma. Então, essas são condições especiais. Temos também os contratos acessórios de crédito. Como assim os contratos acessórios de crédito? É a compra de um bem ou a contratação de um serviço em que ele tem anexo àquele contrato um financiamento, um crédito. E o que acontece nesses contratos acessórios de crédito? Eles são considerados conexos, coligados ou interdependentes. Quando o fornecedor de crédito usa o fornecedor dos produtos e serviços para preparar ou concluir o contrato de crédito, ou quando ele oferece o crédito no local da atividade ou onde o contrato é celebrado. Nessas duas hipóteses aqui, os contratos acessórios são considerados conexos, coligados ou interdependentes. Por exemplo, a primeira hipótese aqui, usa o fornecedor do produto e serviço para preparar ou concluir contrato de crédito. Ele tem o contrato, o banco X, por exemplo, tem um contrato de financiamento, é ele que financia aquela compra lá nas casas Y, e lá nas casas Y, quem prepara o contrato de financiamento é o funcionário das casas Y, não é o banco X. Então, nessa hipótese aqui, é considerado um contrato conexo, coligado ou interdependente. Quando ele oferece o crédito no local da atividade, ele tem uma banquinha lá nas lojas Y, do banco X, tá lá nas lojas Y uma banquinha do banco X que oferece esse crédito, esse financiamento. Também é considerado um contrato conexo, coligado e interdependente. O direito de arrependimento, aquele direito de 7 dias, lembra de se arrepender, se o bem não é comprado diretamente na loja, direito de arrependimento resolve todos, ou seja, termina todos os contratos, inclusive o de crédito. O descumprimento do contrato principal, o consumidor pode rescindir com o fornecedor de crédito. Ou seja, se o fornecedor do bem principal ou do serviço principal descumprir o contrato, ele pode ir diretamente lá no banco, diretamente lá na financeira, diretamente em quem financiou aquele contrato e rescindir diretamente o contrato. O banco não pode dizer, não fui eu que te vendi isso, você tem que ir ver lá com a loja X, a loja Y. Não, eu não tenho nada disso, eu só financiei. Não pode, o banco não pode mais fazer isso, ok? Ele vai rescindir o contrato sim. E também, isso aqui é muito importante, anota, preste atenção nisso, porque esse aqui
eu acho que é a parte mais importante da lei. Ele também tem esse direito de rescindir o contrato contra cartão de crédito se for o mesmo fornecedor ou grupo econômico. Por exemplo, a loja Y tem o cartão de crédito da loja Y. Então, também ele tem esse direito de rescindir contra esse cartão de crédito da loja Y e contra o portador de cheque pós-datado para financiamento. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque, em regra, o cheque é um título de crédito. E título de crédito tem as suas características, cartularidade, abstração, literalidade. Dentre essas características, existe a independência da relação jurídica originária. Ou seja, num cheque, se a pessoa paga algo com cheque e quem recebeu o cheque passa o cheque para outra pessoa, a relação jurídica em si, se ela não for cumprida, não importa, o cheque já foi passado, ele vai ter que pagar aquele cheque, o devedor vai ter que pagar o cheque de qualquer jeito. Ele não pode dizer, não, fulano não me entregou bem, eu paguei com cheque, mas ele não me entregou bem, eu não vou te pagar esse cheque, não. O cheque, depois que ele é passado, ele não tem nada a ver com a relação jurídica, ele se desprende da relação jurídica, ele tem autonomia da relação jurídica. E isso é a regra geral. É isso que a gente aprende no direito empresarial, na matéria de títulos de crédito. Só que aqui, na lei do superendividamento, existe uma exceção. Se o portador de cheque pós-datado tiver relacionado a um descumprimento do principal do consumidor, tem esse direito de rescindir com o fornecedor do crédito, rescindir diretamente com o portador do cheque pós-datado. Isso aqui é uma coisa que eu nunca tinha visto antes, em nenhuma outra lei. Se você conhece essa regra em alguma outra lei, me diz aí, porque eu nunca tinha visto. Essa aqui é uma exceção muito grande àquele princípio da autonomia do título de crédito, que é o cheque. Então anota aí, que isso aqui eu tenho certeza absoluta que vai cair em provas. Inclusive provas discursivas, hein? Que isso aqui é muito importante mesmo. E há direito de regresso do fornecedor do crédito. Ou seja, você foi lá no banco, pediu seu dinheiro de volta, falou, o fornecedor não me pagou, quero rescindir o que eu paguei, quero rescindir esse contrato e quero o meu dinheiro. Beleza, o banco vai te devolver e ele tem direito de regresso de ir lá contra a loja, lá contra o fornecedor e falar, ele rescindiu o contrato, você não cumpriu, beleza, a gente rescindiu, agora me dá esse dinheiro que eu paguei a ele. Então eles têm o direito de regresso, esse é o direito de regresso, ok? Aí vai ser entre eles. Isso aqui é muito importante. Existem também algumas vedações a produtos ou serviços que envolvam crédito. E que vedações são essas? Primeira hipótese, durante a contestação, por exemplo, você tem o cartão de crédito, você contestou e notificou com 10 dias de antecedência do vencimento da fatura. Foi notificado com 10 dias de antecedência do vencimento da fatura. Nessa hipótese aqui, durante a contestação, o banco não pode cobrar a dívida, não pode debitar em conta e nem pode manter essa dívida na fatura seguinte, ok? Isso é muito importante. Outra vedação é não entregar minuta ou contrato em papel ou suporte duradouro disponível e acessível. Minuta se for antes da tratativa, antes de firmar, e contrato depois que firmou. Então ele tem que entregar a minuta, tem que entregar o contrato. E a lei exige que seja em papel ou suporte duradouro, disponível e acessível. Papel ou suporte duradouro, disponível e acessível, ok? Aqui é a literalidade da lei. Impedir ou dificultar anulação ou bloqueio de pagamento de fraude. Por exemplo, você constatou um pagamento com fraude no seu cartão de crédito. Se o banco ficar impedindo ou dificultando a anulação ou bloqueio desse pagamento, também existe um problema aqui. Existe uma vedação na lei do superendividamento especificamente sobre isso. E no empréstimo consignado também existe uma norma específica. A formalização e entrega do contrato. No empréstimo consignado tem que fazer essa entrega do contrato e ele vai entregar o contrato após a fonte pagadora informar qual é a margem consignável. Ele não pode fazer um contrato, não pode firmar um contrato antes de saber qual é a margem consignável. Seria a mesma coisa daquela questão de sem consulta SPC e Serasa, né? Ele não sabe qual é a margem da pessoa, como é que ele vai firmar um contrato? É uma irresponsabilidade. Você está induzindo a pessoa a se superendividar. Então, só pode entregar o contrato, deve entregar o contrato
mas só pode entregar o contrato após a fonte pagadora informar qual é a margem consignável daquele servidor, daquela pessoa, ok? Tem também normas sobre conciliação, isso aqui é muito importante. É uma das partes mais inovadoras dessa lei do superendividamento. Na conciliação, o que acontece? Existe um requerimento do consumidor para um processo de repactuação de dívidas. Existe uma audiência conciliatória, então, que vai ser marcada pelo juiz, e o presidente vai ser o juiz ou o conciliador, na presença de todos os credores. É como se fosse um processo de falência, não de falência, mas de recuperação judicial, né? É como se fosse um processo de recuperação judicial, em que o devedor, nesse caso aqui o consumidor, vai dizer quem são os credores dele, ó, eu devo isso, estou super endividado, não consigo pagar, devo isso para esse fulano, isso para esse cicrano e isso pro fulaninho aqui. E ele vai chamar todos os credores para essa audiência conciliatória do chamado processo de repactuação de dívida. O consumidor apresenta então a proposta de plano. É igualzinho o plano de recuperação judicial. O prazo máximo de pagamento que ele pode prever é de 5 anos, anotem isso aqui, 5 anos, muito importante. Ele pode prever dilações de prazo de pagamento. Eu devo isso aqui para o fulano, eu devia pagar em 10 meses, eu quero pagar em 24 meses. Pode. Redução de encargos, eu não quero pagar mais 5% de juros, eu só posso pagar 1% de juros. Pode. Redução da remuneração dos fornecedores, estava remunerando muito alto os fornecedores, eu quero remunerar mais baixo. Ele pode botar isso no plano. Suspensão ou extinção das ações judiciais. Data para exclusão dos cadastros de inadimplente. Eles vão excluir o meu nome do SPC Serasa em 1 mês. Daqui a 1 mês, pode. Tudo isso aqui que ele trouxer de previsão na sua proposta de plano de conciliação só vai ter efeito se ele mantiver um comportamento responsável, ou seja, se ele continuar comprando, se ele continuar fazendo coisas, contratando serviços que ele não pode pagar, tudo isso aqui perde o efeito. Acabou. Ele não tem mais essa proposta de plano. Então os credores voltam a ter todas as prerrogativas que eles tinham. Além disso, o plano tem que preservar as garantias e formas originais de pagamento. As garantias de pagamento tem que preservar, por exemplo, fiança, algum tipo de garantia real ou fidejussória. Formas originais de pagamento também tem que garantir, se devia em dinheiro, ele tem que pagar em dinheiro. Mas estão excluídos dessa conciliação alguns tipos de contratos, alguns tipos de créditos. Que créditos estão excluídos aqui da conciliação? Os contratos dolosos, obviamente, má-fé está excluída sempre. Contrato de crédito com garantia real, isso aqui é muito importante, garantia real. Ele deu carro em garantia, isso é uma garantia real, é uma garantia em coisa, em bem. Então, contrato de crédito com garantia real está excluída, não entra aqui na conciliação do superendividamento. Financiamento imobiliário também não entra, ele não pode renegociar o financiamento imobiliário aqui dentro, ele pode até renegociar de acordo com as regras do financiamento, mas aqui dentro não. E crédito rural, a mesma coisa, não pode. Essas são as 4 hipóteses, as 4 exceções à renegociação, à conciliação de dívida aqui, ok? E se o credor não comparecer? Se o credor não comparecer e não mandar procurador com poderes especiais para transigir, poderes especiais e plenos para transigir, o que acontece? E nem justificar, né? Não pode ser só um não comparecimento porque ele estava doente. Não, aí não vai ter nada contra ele não. Ele estava doente, ele justificou. Se for injustificado, o que acontece? Ocorre a suspensão da exigibilidade do crédito dele, está suspenso, ele não pode mais exigir aquele crédito. Interrompe os encargos da mora, ou seja, juros de mora para de contar ali. E sujeição compulsória ao plano. Se o plano for firmado e ele não apareceu, ele vai ser incluído no plano sim, compulsoriamente. E existe uma punição, além disso. Se o montante dele for certo e conhecido, claro, obviamente, tem que ser certo e conhecido para ser incluído no plano. Ele vai ser incluído compulsoriamente nesse plano, só que ele é pago por último. Isso aqui é muito interessante. Ele vai ser pago por último, porque ele não compareceu e nem justificou. É meio que uma punição, né? É muito interessante isso aqui, é uma sanção, com certeza. E a conciliação homologada, conseguiram conciliar, beleza, o juiz homologou, o que acontece? Isso aqui é um título executivo judicial.
e tem força de coisa julgado. Qual é o efeito disso aqui? Se é um título executivo judicial, depois, se isso for descumprido, eles entram diretamente com uma execução, não precisa entrar com um processo de conhecimento para o juiz reconhecer que aquilo mesmo era aquilo mesmo, não, eles já entram direto na execução, já vai penhorar direto, já vai buscar meios de executar esse título executivo, essa sentença que homologou o acordo. E força de coisa julgada, por quê? Porque depois eles não vão poder rediscutir aquilo que foi discutido. Tem força de coisa julgada, ok? Importante demais isso aqui. O processo não causa insolvência civil. Não é porque o devedor chegou lá, disse, tem um plano, preciso conciliar, estou superendividado, não consigo pagar. Isso não vai causar insolvência civil, ok? O que é insolvência civil? É como se fosse a falência da pessoa civil. Ele não tem mais forma de comprar nada, é uma insolvência civil. Então, aqui, a lei se preocupou em trazer essa previsão de que se o credor chegou lá pedindo para renegociar, isso não vai causar insolvência civil dele, ok? E ele pode repetir, ele já pediu esse processo de conciliação por superendividamento, ele conseguiu, o juiz homologou, passou um tempo, ele pode pedir aquilo de novo? Pode sim. Só após 2 anos, depois de 2 anos da liquidação das obrigações. Isso aqui é muito importante, o início desse prazo de 2 anos, da liquidação das obrigações. Não é da homologação, não é da sentença, não é do pedido, não. É da liquidação das obrigações. Depois que ele terminou de pagar tudo certinho. Ele previu lá, quero pagar em 5 anos, só posso pagar em 5 anos, vou pagar um pouquinho cada mês, beleza. Mas terminou de pagar nos 5 anos, aí é que começa a contar os 2 anos para ele pedir de novo aquela conciliação por superendividamento, se ele se superendividar de novo, ok? Então, prazo é de 2 anos da liquidação das obrigações. A conciliação, se for fracassada, o que acontece? A pedido do consumidor, então, fracassou a conciliação, não é automático, o consumidor tem que pedir. Ele pode pedir um processo por superendividamento, é outra coisa. Processo por superendividamento é diferente da conciliação por superendividamento. O processo é quando a conciliação foi fracassada. Então, nesse processo por superendividamento, vai ter a revisão e reintegração dos contratos e repactuação das dívidas. Aí, não vai ser mais o plano oferecido pelo devedor, não. É um plano judicial compulsório. O juiz vai criar um plano de superendividamento. Ele vai assegurar, no mínimo, o valor principal devido, ou seja, qual era o valor do bem, por quanto você contratou aquele bem, por quanto você contratou aquele serviço. O valor principal daquilo que ele contratou vai ser assegurado, no mínimo aquilo. O juiz não pode falar que ele vai pagar menos do que o valor principal. O pagamento total, prazo é o mesmo, máximo 5 anos, e a primeira parcela, no máximo em 180 dias. O juiz pode perguntar, a partir de quando você pode começar a pagar? O devedor pode dizer, não, posso começar a pagar daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, daqui a 9 meses. Não, 9 meses não. O máximo é de 180 dias. Dá mais ou menos 6 meses. Pode dar um pouquinho menos, um pouquinho mais, de acordo com os meses que a gente está contando, mas conta dia a dia, 180 dias. A primeira parcela, no máximo, pode começar a pagar em 180 dias, ok? Mas o pagamento máximo, vamos lembrar que isso aqui é muito importante, em 5 anos. O juiz aqui vai citar todos os credores, não são só aqueles credores que o devedor incluiu lá naquele plano inicial da conciliação, não, ok? Aqui o juiz vai citar todo mundo. E os credores têm o direito de contestar, entre aspas, em 15 dias. Por que eu coloquei entre aspas? Porque a lei não fala em contestação. A lei fala que os credores vão apresentar a documentação e vão apresentar as suas razões. É como se fosse uma contestação lá do processo civil. Mas a lei não fala em contestação. Nesse processo aqui, processo por superendividamento, ele fala em apresentar documentos e razões. É possível nomear um administrador, o juiz pode nomear um administrador, como se fosse a recuperação judicial, né, eu já falei, mas não pode onerar as partes. O administrador não vai receber por isso. Ele vai apresentar um plano em 30 dias. E também, isso aqui é muito importante, é possível essa conciliação administrativa no Ministério Público, em algum órgão de defesa do consumidor.
Por exemplo, o PROCON, que é um órgão administrativo, pode ter uma conciliação por superendividamento. Então é possível sim a conciliação administrativa, não só a conciliação judicial de superendividamento, ok? E o próximo é o Estatuto do Idoso. Além de tudo isso que ele modificou no CDC, ele modificou um crime do Estatuto do Idoso, que é negar crédito ao idoso. Lá no Estatuto existe esse crime, que é negar crédito ao idoso. É um crime que tem a pena de reclusão de 6 meses a 1 ano e multa, 6 meses a 1 ano e multa, mas a lei do superendividamento incluiu uma exceção a esse crime. Não vai ser crime se o crédito for negado ao idoso por motivo de superendividamento. Então, isso aqui é muito importante mesmo. É uma exceção ao crime de negativo de crédito ao idoso, o superendividamento. Se o idoso estiver superendividado, a instituição financeira, a loja, o prestador de serviço pode sim negar venda a crédito para o idoso, ok? Muito importante isso aqui. Bom, se você gostou desse estudo por mapa mental, tenho certeza que você vai gostar desse vídeo que eu vou deixar aqui do lado para você. E se você quer esse mapa, coloca aqui embaixo nos comentários, manda o mapa, eu quero o mapa, que eu vou te mandar o link para baixar, ok? Te vejo lá, hein?